Estando dois no campo, um será levado e o outro será deixado. A pergunta é: quem será levado e quem será deixado? Aqui trata-se do arrebatamento da igreja. É exatamente sobre isso que nós iremos tratar neste vídeo. E eu irei usar 10 dicas de interpretação dentro da hermenêutica para que nós possamos interpretar esse texto. Para me interpretar esse texto, eu usarei alguns princípios como linhas mestras para examinar esta passagem. Elas não são exaustivas e nem absolutas. Primeiro, quem escreveu falou a passagem para quem era endereçada. Segundo, o que a passagem diz? Terceiro, existe alguma palavra ou frase nesta passagem que precise ser examinada? Quarto, qual é o contexto imediato? Quinto, qual é o contexto mais amplo exposto no capítulo e no livro? Sexto, quais são os versículos relacionados ao assunto da passagem e como eles afetam a compreensão desta? E sétimo, qual é o fundo histórico e cultural dessa passagem? Oitavo, qual a conclusão que eu posso tirar desta passagem? Nono, as minhas conclusões concordam ou discordam de áreas relacionadas nas escrituras ou com outras pessoas que já estudaram essa passagem? E décimo, o que eu posso aprender e aplicar à minha vida? Todas essas dicas eu irei aplicar na interpretação desse texto. Não acredita? Fica comigo até o final desse vídeo, que eu irei propalar uma aula didática, apoteótica e holofótica para o nosso conhecimento. Já curte, comenta, compartilha, inscreva-se no canal e não esqueça de ativar o sininho das notificações, para que todas as vezes que eu postar vídeos novos, o YouTube possa notificá-lo. Dois homens estarão no campo, um será levado e o outro será deixado. Mateus capítulo 24, versículo 40. Iremos começar com a primeira dica. Quem escreveu falou a passagem para quem era endereçada. A resposta é simples. Jesus pronunciou as palavras e elas foram registradas por Mateus. Jesus falou aos seus discípulos em resposta a uma pergunta que iremos ver mais adiante. Segundo, o que a passagem diz? A passagem diz simplesmente que um dos dois homens que estão fora no campo será levado. Ela não diz onde, porquê, quando ou como. Ela só diz que um será levado. Ela não define que o campo pertence a alguém ou algum lugar em particular. Terceiro, existe alguma palavra ou frase nessa passagem que precise ser examinada? Nenhuma palavra nessa passagem em particular realmente necessite que nós a examinemos cuidadosamente. Mas, para seguirmos as regras, eu usarei a palavra levar, já que o texto está dizendo que um será levado. Então, vamos aqui usar essa palavra para entendermos. Usando uma concordância de Strong, em um dicionário simples de palavras do Novo Testamento, eu posso verificar qual é a palavra grega e aprender a respeito dela. A palavra no grego usada para levar é paralambano. Ela significa tomar para si, trazer para junto de si, receber alguma coisa como por transmissão, etc. Um ponto que vale a pena mencionar acerca do estudo das palavras é que o seu significado pode mudar de acordo com o seu contexto. Assim, examinando como a palavra é usada em múltiplos contextos, o seu significado pode reverber novas dimensões. Por exemplo, a palavra amor no grego é agapao. Ela geralmente refere-se ao amor divino, ao amor de Deus. Isto pode parecer óbvio, já que esta é a palavra usada em João capítulo 3, versículo 16, com esse mesmo significado. No entanto, a mesma palavra é usada em Lucas capítulo 11, versículo 43, onde Jesus diz: ai de vós, fariseus, porque amam os lugares de honra nas sinagogas e as saudações em públicos. NVI, você verá isso. Observe que a palavra usada aqui é agapau. Então perceba que os contextos são diferentes. Não dá para comparar o amor de Deus, incomensurável, com o amor de um fariseu hipócrita. Por isso, preste muita atenção ao contexto em que a palavra está inserida. Devemos tomar o cuidado de não usar o significado de uma palavra de um contexto em outro contexto. Isso aqui é regra básica para que nós possamos compreender. Quarta dica. Qual é o contexto imediato? É o lugar onde a passagem está inserida. O contexto imediato da nossa passagem é o seguinte: Mateus capítulo 24, o versículo 37 ao 42, onde Jesus vai dizer:
Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vida do Filho do Homem. 2 homens estarão no campo, um será levado e o outro será deixado. 2 mulheres estarão moendo no moinho, uma será levada e a outra deixada. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o Filho do Homem. Essa tradução é NVI, só dá uma olhada. Imediatamente podemos perceber que a pessoa levada no verso 40 é comparada à pessoa levada no verso 39. Isto é, que as pessoas que foram levadas são do mesmo tipo. Aí eu te faço a pergunta. Quem foi levado no verso 39? Foi Noé e sua família ou foram as pessoas que estavam comendo e bebendo? A resposta a esta pergunta pode nos ajudar a entender melhor a passagem original. Bom, o próximo passo na interpretação da passagem nos ajudará a entendê-la ainda mais. Eu estou aqui trazendo uma interpretação pautada para que você possa entender não só a passagem que eu estou interpretando, mas como eu interpreto ela. Eu ensino a pescar, mas eu não dou peixe assadinho não, viu, filho? Então, se quiser aprender, fica até o final. Se não, é só sair do vídeo, ok? Quinto, qual é o contexto mais amplo exposto no capítulo e no livro? Uma passagem deve ser sempre examinada dentro do seu contexto. Não apenas no contexto dos versos imediatamente antes e depois dela, mas também no contexto do capítulo e até do livro na qual ela está escrita. O discurso de Jesus, do qual essa passagem foi tirada, começa com uma pergunta. Jesus tinha acabado de sair do templo e no verso 2, Jesus falou aos seus discípulos que não ficará aqui pedra sobre pedra. Serão todas derrubadas. Então, no versículo 3 da nossa passagem de Mateus 24, os discípulos perguntam a Jesus: dize-nos, quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal da sua vinda e do fim dos tempos? Alguns levam aqui como 3 perguntas, outros como apenas 2 perguntas. Fica a critério seu. Observe que Jesus começa a profetizar acerca das coisas que viriam no fim dos tempos. Ele falou dos falsos cristos, tribulação, do sol se escurecendo, do seu retorno e dos 2 homens no campo, onde um será levado e o outro será deixado. Isso aqui é bastante relevante no nosso estudo. O contexto é escatológico, isso é fato. Isso significa que ele está tratando das últimas coisas ou do tempo próximo ao retorno de Jesus. Muitas pessoas acham que este versículo de Mateus 24, versículo 40, refere-se ao arrebatamento mencionado em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 e 17. Mas é interessante notar que o contexto do versículo sugere que o mal é que será levado, e não o bom. Enquanto em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 e 17, trata-se do arrebatamento da igreja e não dos maus. E mesmo que você entenda que está falando do arrebatamento, tudo bem. Porém, mas, contudo, esse arrebatamento não é da igreja, e sim dos ímpios maus. Então, isso aqui é um ponto que deve ser esclarecido com muita maestria. Sexta dica. Quais são os versículos relacionados ao assunto da passagem e como eles afetam a compreensão desta? Acontece que existe uma passagem relacionada, na verdade, paralela, que nós vamos encontrar em Lucas, capítulo 17, os versículos 26 e 27. Assim como foi nos dias de Noé, também será nos dias do Filho do Homem. O povo estava comendo, bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Então veio o dilúvio e destruiu a todos. A tradução que eu estou usando aqui é NVI, Nova Versão Internacional. Está bastante explícito nesta passagem de Lucas que aqueles que foram levados pelo dilúvio eram aqueles que estavam comendo, bebendo e dando-se em casamento. Em outras palavras, não foram as pessoas boas que foram levadas, foram as más. De interesse correlato, existe uma outra passagem em Mateus capítulo 13, os versículos 24 ao 30, onde Jesus conta a parábola do semeador, que semeou a boa semente no seu campo, e alguém depois semeou jogo. Os servos perguntaram se eles deveriam ir imediatamente e arrancar o joio. Mas observe que no versículo 30, Jesus diz: deixe que cresçam juntos até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita:
junte primeiro o joio e amarre-no em feixes para ser queimado. Depois, junte o trigo e guarde-no no meu celeiro. Algo de suma relevância aqui é que o primeiro a ser ajuntado é o joio, e não o trigo, como muitos pensam. Isso fica ainda mais interessante quando Jesus explica a parábola em Mateus capítulo 13, versículo 36 a 43, e estabelece que eles serão atirados à fornalha. Adicionalmente, quando nós voltamos para Lucas capítulo 17, que é a passagem paralela de Mateus 24, pela qual nós estamos estudando, nós descobrimos que os discípulos fizeram a Jesus outra pergunta por causa da resposta de Jesus, que dizia: 2 estarão no campo e 1 será levado. Observe que no versículo 37 do capítulo 17 de Lucas, ele pergunta: onde, Senhor? E Jesus respondeu: onde houver um cadáver, ali se ajuntarão os abutres. Ou seja, eles serão levados a um lugar de morte. Então, se você defende que isso aqui é arrebatamento, esse arrebatamento será para um lugar de morte. Como explicar isso? Sétima dica. Qual é o fundo histórico e cultural dessa passagem? Esta já é uma questão mais difícil de responder, porque ela requer um pouco mais de pesquisa. Um comentário aqui é digno de ser examinado, já que ele usualmente provê um pano de fundo histórico e cultural para ajudar a desvendar o texto. Ou seja, o que eu quero dizer com essas palavras é que todo estudante ele precisa ter um comentário. Você precisa estudar vários comentários para saber se a sua interpretação condiz com o pensamento de grandes teólogos ou se contradiz. Lembrando, nem todo mundo vai concordar com a tua interpretação. Então, os comentários é só para você fazer um paralelo, para você tirar suas conclusões, ok? Nunca é para bater o martelo. Tem passagens que não dá para bater martelo, entendeu? Então, muita calma nessa hora. Mas observando o fundo cultural e histórico dessa passagem, nós percebemos que Israel estava debaixo da lei romana. Eles estavam proibidos de exercer a punição capital, ou seja, a pena de morte, e de custear uma guerra. Roma estava dominando a pequena nação. O judaísmo era tolerado, apesar da liderança romana. Além de tudo, Israel era um pequeno país oriental com um povo que era fanático pela sua religião. Então, Roma permitiu que Israel fosse governado por políticos judeus marionetes. O templo era o lugar de adoração da comunidade israelense. Ali, os sacrifícios de sangue eram oferecidos pelo sumo sacerdote para expiação dos pecados da nação. Levaram 46 anos para construir o templo. E você vê isso em João, capítulo 12, versículo 20. Jesus disse que o templo seria destruído, o que gerou a pergunta que o levou a fazer o discurso que contém a passagem examinada. Basicamente, é isso aqui que eu falei, o contexto histórico e cultural. Ok? Então, está percebendo que à medida que eu vou interpretando o texto, eu vou te dando dicas. Então, isso aqui não é, na verdade, apenas uma interpretação minha. É uma aula de hermenêutica. Oitava dica. Qual a conclusão que eu posso tirar desta passagem? Desde que o contexto da passagem sugere que o mal é que será levado, eu estou concluindo, e você também deveria concluir, que aquele que será levado no campo não será o bom, mas sim o mal. Você concorda comigo? Lógico que sim. Eu também sou tentado a concluir que os maus serão levados ao lugar de julgamento. É essa interpretação que o texto aqui traz. Nona dica. As minhas conclusões concordam ou discordam de áreas relacionadas nas Escrituras ou com outras pessoas que já estudaram esta passagem? Eu já apresentei outras passagens que me permitem chegar à conclusão que cheguei. Então isso aqui é muito importante. Eu tenho um respaldo bíblico, ok? No entanto, isto não está de acordo com todos os comentários que eu tenho lido acerca desse verso, pois muitos divergem da minha interpretação. Observe que neste ponto eu necessito apresentar minha conclusão a outros para ver o que eles pensam. Só porque eu estudei a palavra e cheguei a uma conclusão, não significa que eu esteja correto, ok? Mas também não significa que eu esteja errado. Porém, como eu sou professor de hermenêutica, eu também concluo que esse arrebatamento não é da igreja, e sim dos ímpios maus. Quanto a isso, falo sem medo de errar. E lógico, seguindo todas as regras de hermenêutica, como explicitei nesse estudo. Observe que eu estou usando todas as dicas de hermenêutica para que eu não só interprete a passagem, mas que você também use essas dicas
para interpretar outras passagens. Você está percebendo? Não é interpretação minha. Eu apenas estou perguntando e o texto está respondendo. 10ª e última dica. O que eu posso aprender e aplicar à minha vida? Essa aqui é muito importante. A interpretação da Escritura tem um propósito. Não só é mostrar que você é um bom hermenêutico, mas entender a palavra de Deus com mais detalhes e exatidão. Com o melhor entendimento da palavra de Deus, nós poderemos aplicá-la à área a que ela se destina. No nosso caso, a passagem revela uma área do futuro e uma época de julgamento. A aplicação, então, é que Deus executará o julgamento sobre os injustos no fim dos tempos. E para que eu não faça parte desse grupo de pessoas que serão levadas, eu preciso estar preparado quando Cristo vier buscar sua igreja no arrebatamento, de acordo com 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 e 17. Esse foi o nosso estudo básico, usando as 10 dicas da hermenêutica. Eu quero aqui fazer uma observação. Este estudo é somente uma demonstração. Ele é básico e não cobre todos os pontos da interpretação bíblica, ok? Mas isto já dá uma direção e um exemplo de como você deve aplicar as regras de interpretação bíblica. Meu conselho é: ore, leia a palavra de Deus todos os dias. Examine as escrituras o melhor que você puder para o melhor entendimento e melhor preparo. Seja humilde na sua abordagem e teste tudo o que concluir pela própria Bíblia, assim como eu fiz. Espero ter te ajudado com essas dicas de interpretação bíblica e também com a resposta. Lógico que a conclusão que nós chegamos é que Mateus capítulo 24, versículo 40, não está falando do arrebatamento da igreja, e sim de um arrebatamento das pessoas ímpias que serão julgadas, ou seja, pessoas que serão condenadas, ok? Gostou desse conteúdo? Agregou seus conhecimentos? Ficou alguma dúvida? Deixa aqui nos comentários que eu responderei a todos. A sua dúvida pode ser o tema do nosso próximo vídeo. Na descrição desse vídeo estará o contato do suporte técnico. Caso você queira esclarecer alguma dúvida, é só clicar no link que estará na descrição e você será direcionado para o meu WhatsApp particular. E lá eu esclarecerei toda e qualquer dúvida relacionada ao tema. E lógico, de forma totalmente gratuita. Ou seja, basicamente isso aqui é uma mentoria gratuita. E lógico, se você sentir no coração de abençoar o meu ministério, será muito bem recebido. Porém, todos os meus estudos são gratuitos. Não cobro nada, ok? Isso que eu quero deixar aqui bem explícito. Já curta e comenta, compartilha, inscreva-se no canal e não esqueça de ativar o sininho das notificações, para que todas as vezes que eu postar vídeos novos, o YouTube possa notificá-lo. É Irene Quírios Adelfoz. Paz do Senhor, meus irmãos.